Olá, seja bem-vindo ao nosso momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana, Rio de Janeiro. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe o nosso meditar na sua palavra. Está chegando o Natal, um tempo especial nas nossas vidas, um tempo do cumprimento da promessa que o amor de Deus é encarnado em Jesus Cristo, o bom pastor. Hoje eu quero convidar você a nós fazermos uma leitura de um texto muito bonito, um cântico que está registrado em Lucas capítulo 1, o cântico de Zacarias. Você conhece esse personagem da Bíblia? Zacarias é o pai de João Batista. Zacarias era um sacerdote e ele queria muito ser pai, mas infelizmente o tempo passava e isso não se concretizava, até que Deus abençoou Zacarias e a sua esposa Isabel, deram à luz a João Batista. E Zacarias era um homem que confiava muito em Deus, era um homem que era temente a Deus e aguardava como nunca o nascimento do Messias, do Salvador. E ele então escreve um cântico muito bonito, e eu convido você a ouvir as palavras que estão registradas em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 67. Diz assim a palavra de Deus em Lucas 1, 67 e os outros demais versículos. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. É muito importante a gente lembrar que um dos nomes dados a Jesus era de Emanuel. Emanuel significa, você sabe, Deus conosco. Jesus é o Deus encarnado que viveu e habitou entre nós. Ele, claramente, de maneira concreta, visitou o seu povo. Deus se fez um de nós, um ser humano, pisou nessa terra, viveu nessa terra, comeu como um palestino comia, como um judeu na Palestina comia, comeu e viveu aqueles dias há mais de 2000 anos. Ele era uma pessoa comum do povo, foi dessa maneira que ele escolheu estar entre nós. Então, bendito seja Deus que enviou o seu filho e visitou o seu filho. E aqui Zacarias já deixa claro a missão do Emanuel, a missão de Jesus, do príncipe da paz, era redimir o seu povo. Remissão de pecados, você já deve ter ouvido essa expressão. Sócio remido, que é um sócio de um clube que não precisa pagar mais mensalidade. Ou seja, Jesus veio para pagar o preço dos pecados do seu povo. E a pergunta é: quem é o povo de Deus? O povo de Deus não está apenas preso ao sangue judeu. O povo de Deus não está preso somente a uma igreja. O povo de Deus é o conjunto das ovelhas que ouvem a voz do bom pastor. Se você crê que Jesus é o seu Salvador, que ele morreu na cruz, se você confia nele, você é do povo dele, do povo de Deus. E ele continua no versículo 69, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Olha que importante essa expressão. Há uma promessa do Antigo Testamento de que o Messias viria e seria do tronco de Jessé, da família de Davi. Tanto que se você abrir a Bíblia em Mateus, a primeira coisa que tem lá é uma genealogia, tanto de Maria, depois tem uma outra genealogia também de José, para mostrar exatamente que Jesus era descendente de Davi. Por isso que José e Maria vão até Belém. Por causa do decreto do imperador, eles tinham que ir para as aldeias da origem. E ali era a origem da família de Davi. Então, por isso que aqui, de novo, Zacarias canta, porque a intenção de Deus e também a intenção ali da igreja cristã era começar a evangelização iniciando em Jerusalém, indo por todos os confins da terra. Então era muito importante para o judeu ser lembrado que Jesus vinha da família de Davi. E isso
Zacarias também lembra e revela aqui no seu texto. Continua no 70, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Veja, Jesus é o cumprimento da promessa antiga. Onde está isso? Malaquias, Zacarias, Isaías, nos Salmos. Há muitas promessas a respeito da vinda do Messias. E todas elas se cumprem em Jesus Cristo. Leia Isaías e você verá e ficará surpreso com os detalhes que tem Isaías e que depois são cumpridos na história terrena de Jesus. 72. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor. O povo de Israel teve inimigos. O povo de Deus, a igreja, tem inimigos. Os nossos inimigos são o diabo, o mundo e a nossa própria carne. E é somente na fé em Cristo Jesus que nós temos forças para enfrentar e vencer os inimigos que nos cercam. Por isso, eu e você temos como arma, como espada, a palavra de Deus. Temos a ceia para fortalecer a nossa fé, pois só dessa maneira teremos forças para superar as investidas dos nossos inimigos. Sempre que o povo de Israel confiava em Deus, Deus os libertava. Sempre que o povo de Israel virava as costas para Deus, tentava sozinho resolver os seus problemas, acabava se afundando, sofrendo. Se não for Deus, somos fracos e incapazes de nos defender contra o diabo, o mundo e a nossa carne. É importante lembrar que Deus fez um juramento e nós podemos confiar nos juramentos de Deus. Ele diz, Jesus, ao subir ao céu, que estaria conosco, lá em Mateus 28, 20, todos os dias até o fim dos tempos. Confie nisso. Você e eu nunca estamos sozinhos. Do juramento que fez a nosso pai Abraão, diz aqui no texto, no versículo 73, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. É importante a gente lembrar disso. Que pela fé, agradecidos, nós respondemos a Deus. Respondemos com uma vida de adoração. Adoramos a Deus com tudo que somos e com tudo que temos. Nosso tempo, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos financeiros. A nossa vida é uma vida de adoração. No nosso trabalho, na nossa família, na igreja, na sociedade, em todos os momentos, a vida do cristão é uma vida de adoração a Deus. Por isso que o empregado, como diz Lutero, não trabalha para o seu senhor, mas trabalha para Deus. O aluno é um bom aluno, não para agradar o professor e seus pais somente, mas acima de tudo para honrar a Deus. É assim em cada atividade da nossa vida que busquemos sempre honrar e louvar a Deus, que essa é a vontade de Deus para o seu povo, é o desejo que alegra o coração de Deus. Versículo 76, ele começa a falar do menino Jesus. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe os caminhos. Aqui ele está falando do filho dele, do menino João, que será um profeta a serviço do Senhor, preparando o caminho. Esse serviço hoje, Deus deu à sua santa igreja, ou seja, a você e a mim, a todos nós. Hoje nós somos os profetas, a boca de Deus, que proclama ao mundo que Jesus está voltando, que ele voltará e que devemos estar vigiando, aguardando a vinda de Jesus. Assim como Zacarias foi o pai daquele homem que tinha como vocação anunciar a chegada de Jesus Cristo, a preparar o início do ministério público de Jesus, nós, como igreja, temos o chamado de anunciar ao mundo que em breve Jesus voltará, chamando as pessoas ao arrependimento, proclamando o Evangelho para que as pessoas creiam em Jesus como seu Salvador e possam ser alimentadas por Jesus, conforme o nosso quadro aqui atrás de mim.
para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus. É muito importante a gente parar um pouquinho para essa frase. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus. Deus, quando enviou o seu Filho Jesus a esse mundo, tinha um propósito. O que motivou Deus a enviar Jesus? O seu grande amor por mim e por você e por toda a humanidade. Foi o amor de Deus pela humanidade que o fez enviar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Lembram de João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna? Lembram disso? É exatamente por isso que ele enviou Jesus. Continuando o nosso estudo, versículo 78 do primeiro capítulo de Lucas. Graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará um sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte dirigir os nossos pés pelos caminhos da paz. Olha só, Jesus é quem nos ilumina como um grande sol, que ilumina os nossos passos. É Jesus que traz o calor do perdão e da graça de Deus para a minha e para a sua vida. Zacarias estava muito alegre porque Deus deu a ele o filho que ele tanto esperava. Estava muito orgulhoso porque o seu filho era um profeta que proclamava a respeito da vinda de Jesus. E ele estava agradecido a Deus porque Deus teve misericórdia do seu povo e enviou o Salvador Jesus. Alegre-se você também. Deus enviou Jesus para a sua salvação. Deus te chamou para proclamar a boa nova da salvação. Dê testemunho da sua fé aí onde Deus te colocou. Ele colocará as palavras na tua boca. Confie em Deus. Alegre-se em Deus, porque Ele teve misericórdia de mim e de você. Que assim seja. Amém. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por enviar Jesus. Obrigado por ter misericórdia de cada um de nós ao ponto de dar a vida de Jesus na cruz. Fortalece a nossa fé. Dá-nos ânimo e coragem para testemunharmos a respeito do teu amor, do amor encarnado Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a nossa semana, os preparativos para o Natal e que a alegria do nascimento de Jesus encha os nossos corações todos os dias da nossa vida. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Um forte abraço, que Deus continue abençoando você.